Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E na edição de hoje estaremos abordando o lançamento de um novo protocolo para o câncer de mama no SUS. Falaremos também de investimento na parte elétrica. O Brasil deve receber o total de 40 bilhões de reais no setor elétrico. E estaremos abordando também a questão do Natal e as decorações. O Inmetro orientando sobre iluminação segura para o Natal. Tudo isso e muito mais nesta edição feita especialmente para você. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do jornal Tele Brasil Notícias falando do IBGE, que inclusive divulgou a radiografia de como os brasileiros vivem. É uma radiografia, inclusive, mostrando dados sobre tudo, envolvendo pobreza, desigualdade, trabalho, moradia, educação e também a parte de saúde, entre outros assuntos. Vamos conferir. É uma radiografia do Brasil. A síntese de indicadores sociais traz informações importantes sobre a realidade do país e as condições de vida dos brasileiros. Traz dados de 2012 a 2023 sobre aspectos como estrutura econômica e mercado de trabalho, padrão de vida e distribuição de rendimentos, condições de moradia, educação e condições de saúde. Sobre mercado de trabalho, houve melhora. 100 milhões de pessoas estavam ocupadas em 2023, aumento de 3 milhões e 700 mil pessoas comparado ao ano anterior. É o maior nível de ocupação desde 2012, mas as desigualdades de raça e de gênero permanecem. O rendimento médio por hora trabalhada dos trabalhadores brancos foi 67,7% maior do que o dos trabalhadores pretos ou pardos. Essa desigualdade é maior na população ocupada com o ensino superior completo. Já o rendimento hora dos homens superou das mulheres em 12,6%. E a maior desigualdade também ocorreu entre as pessoas de nível superior completo. Entre os ocupados, menos de 1% foi considerado extremamente pobre em 2023, enquanto entre os desocupados, essa proporção chegou a 14,6%. Aliás, a pobreza e a extrema pobreza são os mais baixos desde o início da pesquisa, de 2012, mas os números ainda são elevados. Quase 59 milhões de pessoas vivem na pobreza, enquanto mais de 9 milhões convivem com a extrema pobreza. Em 2012, a proporção de pobres correspondia a 34,7% da população. Caiu para 31,6% em 2022 e terminou 2023 em 27,4%, uma queda de 8 milhões e 700 mil nos 2 últimos anos. Na extrema pobreza, viviam 6,6% da população em 2012, 5,9% em 2022 e 4,4% em 2023, queda de 3 milhões e 100 mil pessoas em 2 anos. Vamos agora então falar do SUS, porque em saúde houve um lançamento de um novo protocolo para o câncer de mama. É a orientação do Ministério da Saúde, que acabou de fazer esse lançamento deste protocolo para o tratamento, então, do câncer de mama através do SUS. As novidades estão na inclusão, inclusive, da videolaparoscopia e também para a oncologia. Essa linha de cuidado será integrada, inclusive, ao programa Mais Acesso e Especialista. Vamos observar. No ano passado, Maria Vânia descobriu que tinha um câncer na mama direita, fez mastectomia e passou por quimioterapia e radioterapia. Ela ainda está sob acompanhamento médico e faz fisioterapia no hospital. Todo esse procedimento é oferecido de graça pelo SUS. Faz parte da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, implementada em 2003. Fiz a cirurgia, né? Então foi bem rápido. Graças a Deus descobriu e foi
rápido todo o processo. Em Brasília, a Rede Feminina de Combate ao Câncer trabalha em parceria com o setor de oncologia do SUS e está presente em vários hospitais da capital federal. Um oásis em meio à rotina hospitalar e às sessões de quimioterapia. Ali, o paciente encontra apoio material e psicológico. A organização distribui perucas, próteses e cestas básicas, além de oferecer um lugar de descanso, de bem-estar e de receber aconchego. A pessoa só vem para cá, não é pelo cafezinho que a gente entrega, não. É pela situação, porque estar dentro de um hospital não é fácil. A gente consegue acolher essas pessoas. Diante da previsão do INCA de 700 mil novos casos a cada ano aqui no Brasil, e como o câncer de mama é o tipo mais incidente e a primeira causa de morte em mulheres, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o cuidado integral desses pacientes e lançou 5 novas tecnologias relacionadas ao diagnóstico, tratamento e prevenção. Sabemos os desafios que a gente tem pela frente, mas como a gente falou, não falta trabalho, não falta dedicação, não falta sinergismo, não falta compromisso. O novo protocolo passa a ser adotado em toda a rede pública de saúde, juntamente com outro importante avanço para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos doentes. É a inclusão da videolaparoscopia em todos os centros oncológicos. Nós estamos com a firme determinação, que é a determinação do presidente Lula, de mudar a prevenção, o tratamento, o cuidado com as pessoas que sofrem com vários tipos de câncer. O tempo é vida e essa é a orientação do nosso programa também de mais acesso a especialistas, de um cuidado integral no Sistema Único de Saúde. Vamos agora falar de investimentos no Brasil e do setor elétrico, porque o Brasil deve receber um total de investimentos aí de 40 bilhões de reais no setor elétrico. Vamos acompanhar de perto este detalhe dos investimentos. Os recursos vão se concentrar nas áreas de distribuição e transmissão de energia. A companhia espanhola Iberdrola anunciou que vai investir 40 bilhões de reais no Brasil até 2028. A previsão de investimentos foi anunciada pelo presidente da empresa, Inácio Galan, em reunião com o presidente Lula e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui no Palácio do Planalto. A multinacional está no Brasil há mais de 25 anos e já investiu 100 bilhões de reais no setor elétrico. E vamos agora falar então do Brasil, que está reduzindo a pobreza e também a extrema pobreza, né? Porém, se olharmos ao calendário, veremos aí, ou na estatística, o número ainda se apresenta bastante elevado. Quase 59 milhões de brasileiros vivem na pobreza, enquanto aproximadamente 9 milhões convivem com a extrema pobreza. Vamos conferir esses dados e essa informação. A pesquisa Síntese de Indicadores Sociais aponta que em 2012, a proporção de pessoas vivendo em situação de pobreza correspondia a 34,1% da população. Caiu para 31,6% em 2022 e terminou 2023 em 27,4%. Uma queda de 8 milhões e 700 mil nos 2 últimos anos. Na extrema pobreza, viviam 6,6% da população em 2012, 5,9% em 2022 e 4,4% em 2023, queda de 3 milhões e 100 mil pessoas em 2 anos. O povão realmente recebendo os benefícios das ações sociais do governo, dos investimentos que têm acontecido para a geração de emprego. Acho que a gente está num caminho maravilhoso. E eu acho que esse momento prova para todo mundo que as políticas públicas sociais funcionam. O combate à miséria é um dos planos de governo do presidente Lula apresentado na campanha eleitoral. O tema foi central nas discussões do G20, realizado no Rio de Janeiro. O Brasil apresentou a necessidade de programas de cooperação entre as nações ricas e em desenvolvimento pela erradicação da miséria. Vamos agora então falar de saúde e também aí no sistema de transporte das pessoas que estão aí adoentadas através do SAMU. O Ministério da Saúde entregou ambulâncias para 7 estados brasileiros.
Inclusive, essa entrega envolve aí 163 ambulâncias para esses 7 estados. Veículos vão ser usados, então, na questão do atendimento de urgência e emergência do SAMU, que atende pelo 192. Com a entrega, ao menos 28 milhões de pessoas passam a ter acesso a esse serviço. Vamos conferir. O Ministério da Saúde entregou mais 163 ambulâncias para 7 estados. Com a entrega, pelo menos 28 milhões de pessoas passam a ter acesso ao SAMU 192, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em 4 anos, a cobertura vai passar de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a essa assistência que estava estagnada desde 2017. Os 7 estados que receberam os veículos são Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima e São Paulo. Com isso, mais de 120 municípios vão ser contemplados. Na semana passada, o Ministério da Saúde entregou outras 100 ambulâncias para a renovação da frota em municípios de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O Serviço de Atendimento de Urgência é uma política pública que oferece à população orientações por meio do telefone 192 e também o transporte de pessoas acidentadas ou feridas para hospitais públicos. De São Paulo, Adriana Natali. Vamos agora então do Marco Civil da Internet, porque o ministro Toffoli, Dias Toffoli do STF, justamente responsabilizou, na sua opinião, as plataformas por conteúdos ilegais dos usuários. Isso levou nada menos que 2 semanas de julgamento. O ministro, então, acabou de proferir o seu voto após analisar as questões legais envolvendo justamente a internet. Vamos observar. Ao afastar o 19, nós estamos retirando uma imunidade. Assim, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que é a hipótese do 21, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis. Não tem como nós não estabelecermos hipóteses de responsabilidade objetiva, e o 8 de janeiro mostra isso. Novembro passado mostra isso. Voltamos então a falar de saúde, porque o Brasil é recertificado pela OPAS e pela OMS como país livre do sarampo. Vamos entender melhor essas informações nesta reportagem que traz atenção a essa questão de vacina, que é uma coisa muito importante. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente crianças e pode trazer sérias complicações, como diarreia, infecções no ouvido, cegueira, pneumonia e até inflamação no cérebro, a encefalite. Em casos graves, pode ser fatal. Foi depois de um susto com o filho mais velho que Alcione Catar, dona de casa em Porto Velho, em Rondônia, decidiu vacinar a segunda filha e hoje recomenda que todos os pais façam o mesmo. Eu aconselho todos vacinar seus filhos. É muito importante. A vacina, por mais que a criança venha ter a doença, mas ela vem amenizada. Não vem como eu passei, o que eu passei com meu filho. Graças a Deus que ele está vivo, hoje vai fazer 40 anos. Mas eu aconselho os pais a ir sim até os postinhos e vacinar seus filhos. O Brasil acaba de reconquistar o título de país livre do sarampo. Essa vitória havia sido alcançada em 2016, mas foi perdida 2 anos depois, em 2018. Devido à baixa adesão às vacinas e ao fluxo migratório intenso de países vizinhos, que reintroduziram a doença no país. Agora, com a nova recertificação, as Américas retomam o status de região livre de sarampo endêmico. Essa conquista faz parte do programa Brasil Saudável, que visa eliminar doenças socialmente determinadas e fortalecer a saúde pública no país.
Para alcançar esse marco, o governo federal reforçou o Programa Nacional de Imunizações, ampliando as campanhas de vacinação, inclusive em áreas de difícil acesso e regiões de fronteira. Também foi realizada uma busca ativa por casos suspeitos e promovido o Dia S, uma mobilização nacional contra o sarampo. Além disso, o reforço inclui a eliminação da rubéola, reforçando ainda mais o compromisso com a saúde pública. Eu quero aqui reforçar o papel não só do nosso programa de imunização, mas dessa competência em todo o Brasil, do sistema de vigilância, da nossa Câmara Técnica que apoia esse trabalho, mas capacidade técnica com compromisso. Compromisso político com a vida, com o Sistema Único de Saúde. Esta é, portanto, uma vitória do Brasil, do povo brasileiro. E a cada vacinador, e a cada pessoa vacinada, e aquelas que, infelizmente, não tiveram a vacina quando precisavam, eu dedico esse dia para que ele seja, efetivamente, uma conquista e um desafio permanente do qual não abriremos mão. Saúde caminha com a ciência, caminha com o cuidado, caminha com compromisso com a nossa população. Além do sarampo, o Brasil também recebeu certificado de eliminação da filariose linfática, também conhecida como elefantíase. A doença, que é transmitida pela picada de pernilongos e afeta populações vulneráveis, foi oficialmente eliminada como problema de saúde pública no país. O Programa Brasil Saudável, lançado em 2024, já destinou mais de 724 milhões de reais a ações de saúde e infraestrutura em todo o país. As iniciativas incluem vigilância epidemiológica, implantação de laboratórios estaduais, campanhas de multivacinação e a capacitação de profissionais em todos os 5.570 municípios brasileiros. Significa vidas que são poupadas, significa qualidade de vida para as pessoas, para suas famílias, significa uma vida mais saudável, que é isso que o programa que foi lançado pelo presidente Lula visa, né? O nosso programa Brasil Saudável. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda a questão da impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos, que não engloba o dinheiro em conta bancária. Vamos observar um caso que aconteceu com a Santa Casa. Superior Tribunal de Justiça decide que impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos não engloba dinheiro em conta bancária. Os ministros da terceira turma negaram provimento ao recurso especial interposto por um hospital filantrópico de Florianópolis contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que autorizou o bloqueio e posterior penhora de cerca de R$ 4.000 nas contas da unidade de saúde devido ao não pagamento de parcelas de um contrato firmado com uma empresa de tecnologia. O hospital alegava que a quantia deveria ser desbloqueada porque uma lei de 2022 estabeleceu a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e de santas casas de misericórdia mantidas por instituições beneficentes. Segundo o hospital, os depósitos bancários estariam incluídos na proteção da lei, cujo objetivo é assegurar que o direito coletivo à saúde prevaleça sobre interesses particulares. No julgamento do recurso especial, o ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva reconheceu que os recursos financeiros depositados em contas bancárias são indispensáveis para o trabalho das instituições filantrópicas, mas esclareceu que o texto legal não menciona dinheiro em conta. O ministro acrescentou que uma interpretação extensiva, como queria o hospital, estendendo a impenhorabilidade, prejudicaria as entidades beneficentes ao restringir as chances de obter crédito no mercado, pois iria inviabilizar qualquer execução contra essas instituições. Vamos falar de
cultura e também de educação, né? Porque foi fechado um acordo para valorizar justamente as culturas populares. Então, os Ministérios da Cultura e Educação assinaram um acordo com a Fundação Itaú, justamente para implementar políticas culturais e educativas na educação, incluindo as ações culturais nas escolas de tempo integral e nas universidades. Vamos observar. Os Ministérios da Cultura e da Educação firmaram parcerias para desenvolverem políticas públicas em escolas de tempo integral e universidades. São 2 acordos. Um tem como objetivo incentivar a produção de pesquisas sobre os impactos da arte e da cultura na trajetória escolar de crianças e adolescentes. O segundo acordo busca a valorização da cultura popular nas instituições de ensino. A oportunidade dos jovens terem acesso a aulas também de cultura, de arte, né, aos mestres da cultura, esse contato com a cultura tradicional e também trazendo oportunidades, né, de ensino de dança, de música, né? Então isso para nós é muito grandioso. Essa integração, essa parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação será transformador e irá impactar muito na vida de jovens e crianças em todas as escolas brasileiras. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país ou em qualquer parte do mundo. Mas antes de encerrarmos, vamos falar do Inmetro e das orientações sobre iluminação segura para o Natal. Somente épocas de festas, né? De finais de ano, aí também o Natal, muita gente fica em casa, né? E acaba decorando ali com luzes de Natal e também de olhos nas compras de presentes. Mas para justamente garantir um Natal mais seguro, é preciso ficar atento às orientações também do Inmetro na questão de decoração, iluminação aí da sua casa. Luzes coloridas, brinquedos e muita alegria. A casa da Janaína já está pronta para o Natal. Um incentivo extra para a decoração natalina foi o Pento, de 1 ano e 3 meses. Na montagem dos enfeites, cuidados foram tomados. A gente optou pelo pisca-pisca, à base de pilha, para não ir na tomada, não correr nenhum risco. E também a vela, que é a pilha, que é uma vela lúdica para que ele possa brincar, possa entender a luz do Natal. Os cuidados que a Janaína toma em casa para garantir a segurança do Bento, ela também adota no trabalho. Janaína é fotógrafa de crianças e família e nessa época do ano realiza os ensaios de Natal. O cuidado passa pela escolha das luzes e dos brinquedos que ambientam o cenário. Tomando esse cuidado, né, para elas não tocarem nas luzes, não estragar e também não correr nenhum risco. Quem também está de olho na segurança dos brinquedos e dos enfeites de Natal é o Inmetro, que vai realizar durante este fim de ano operações especiais de fiscalização no comércio. Na hora de escolher um brinquedo, o Inmetro recomenda sempre procurar pelo selo de conformidade emitido pelo Instituto. Também é importante confirmar se a faixa etária é adequada. Outra dica é sempre comprar os produtos no comércio formal. Já em relação à decoração e luzes de Natal, o consumidor precisa ficar atento às medidas de segurança. Quanto às luzes pisca-pisca ou luminárias de Natal, o Inmetro não tem como objeto desse produto um programa de avaliação da conformidade, ou seja, não existe um selo de certificação para o consumidor olhar no momento da compra. Porém, existe sim uma regulamentação do Inmetro, que é a Portaria 497 de 2021, que determina as informações obrigatórias que esse produto deve apresentar, ostentar na área de vendas. É importante que o consumidor esteja atento às informações que constam da embalagem, conforme a regulamentação do Inmetro. A primeira delas é o nome, a marca ou o logotipo desse fabricante ou importador. Outra informação importante é a potência dessas luminárias em volts e também é importante verificar a potência máxima do conjunto dessas luminárias. Então, ele observando essas informações, ele também pode verificar se a sua rede em casa é compatível com essa tensão máxima, essa tensão da luminária. E esse foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, que mais uma vez vem agradecer a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. Lembrando que você acompanha a nossa edição através aí do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias e também no YouTube.
estaremos também apresentando no Facebook a Hora da Notícia. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe de gravação e produção e estaremos de volta na semana que vem com mais uma edição do Tele Brasil Notícias. Até lá! Tele Brasil Notícias.